Olá, 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 gente. Vamos continuando aqui o nosso projeto de leitura. Estou lendo obras do Machado de Assis, notadamente contos do Machado de Assis, reunidos num livro sensacional que chama-se Contos Fluminenses. Tá bom? Então, esses nossos contos fluminenses tem vários contos, e este livro está numa biblioteca que é de domíniopublico.org.br, se não me engano. E é de lá que eu estou tirando para ler estes contos. Então eu já li o primeiro, você já deve ter visto aí. Estou no segundo e já li o primeiro capítulo. E aí estou agora no segundo, vou para o segundo capítulo. Segundo capítulo aqui. Chama-se Luiz Soares. Luiz Soares é o nome do conto e também é o nome já do nosso personagem, ou da nossa personagem, como você quiser, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui, porque eu estou lendo diretamente do PDF, não é livro físico mais, como eu fiz no outro, estou lendo diretamente do PDF, vou agora para a segundo capítulo, tá bom? Vamos lá aqui, só deixa eu ajeitar melhor. Aqui. Então, no primeiro capítulo, nós tivemos a notícia, né, que o Soares ficou pobre. Era um jovem muito rico, mas que só tratava de gastar. Vivia uma vida assim, muito boa, luxuosa. Bares, enfim, bebidas e tudo que o dinheiro podia comprar. Só que chegou um momento em que o gerente lá do banco dele disse: acabou a vida, mas ainda tinha, né, uma gordurinha para queimar, mas ó, tá acabando aí. Agora então, o Soares já contou para um amigo que tratou de espalhar a boa nova para as demais pessoas do Rio de Janeiro da época, do Rio de Janeiro de então. E agora, o Soares teve uma ideia que o amigo dele disse de procurar o tio que tem grana, para quem sabe, o tio está com o pé na cova, quem sabe ele se apoderar do dinheiro do tio. Vamos lá então, agora capítulo 2. O tio de Soares chamava-se o Major Luiz da Cunha Vilela e era, com efeito, um homem já velho e adoentado. Contudo, não se podia dizer que morreria cedo. O Major Vilela observava um rigoroso regime que lhe ia entretendo a vida. Tinha uns bons 60 anos. Gente, 60 anos para essa época era velho, pense. Tinha uns bons 60 anos. Era um velho alegre e severo ao mesmo tempo. Gostava de rir, mas era implacável com os maus costumes. Constitucional por necessidade, era no fundo de sua alma absolutista. Isto é, ele ainda estava muito voltado, o Major Soares, ao regime absolutista anterior, embora constitucional por necessidade, isto é, republicano por necessidade. Chorava pela sociedade antiga. Sabe quando aquela pessoa fica dizendo assim, no meu tempo, antigamente que era bom, né? Antigamente que era legal, mas isso aqui... A pessoa fica velha e fica assim. Chorava pela sociedade antiga, criticava constantemente a nova. Enfim, foi o último homem que abandonou a cabeleira de rabicho, aquela cabeleira, né? Meio a francesa, como nós conhecemos. Foi o último homem que abandonou a cabeleira de rabicho. Bom, vivia o Major Vilela em Catumbi, no Rio de Janeiro, uma determinada localidade. Então vivia o Major Vilela em Catumbi, acompanhado de sua sobrinha Adelaide e mais uma velha parenta. A sua vida era patriarcal, sabe aquele sujeito que manda e desmanda? Patriarcal ali. Importando-se pouco ou nada com o que ia por fora, quer dizer, não estava nem aí com o que acontecia no mundo afora. O major entregava-se todo ao cuidado de sua casa, aonde poucos amigos e algumas famílias da vizinhança o iam ver e passar as noites com ele. O major conservava sempre a mesma alegria, ainda nas ocasiões em que o reumatismo o prostrava. Os reumáticos dificilmente acreditarão nisso,
mas eu posso afirmar que era verdade. Isso o Machado escrevendo. Foi num dia de manhã. Então imagine uma manhã carioca, né? Uma manhã carioca. Foi num dia de manhã, felizmente um dia em que o major não sentia o menor achaque. Estava de boa o major. E ria e brincava com as duas parentas. Que Soares apareceu em Catumbi à porta do tio. Soares foi lá, a gente já sabe, tá muito interessado na grana do tio. Quando o major recebeu o cartão com o nome do sobrinho, supôs que era alguma caçoada. Por que cartão, gente? Era da época e ainda às vezes, né, a gente ainda tem o cartão de visita, que hoje não existe mais, mas há pouco tempo você tinha os cartõezinhos de visita, digamos, João, não sei o que lá, advogado, fulano, não sei o que lá, médico. Então, o major estava numa outra dependência e aí o sobrinho apresentou-se na casa dele para o empregado, falou, ó, quem está falando aqui, quero falar com meu tio, leve o meu cartão. Hoje a gente já não faz isso, mas na época é bem de se ver que fazia isso. Então, quando o major recebeu o cartão com o nome do sobrinho, o cartão de visitas, supôs que era alguma caçoada. Falei, deve ter alguém caçoando de mim, né? Zoando, né, como a gente diz agora. Podia contar com todos em casa, menos o sobrinho. Fazia já 2 anos que não ouvia, e entre a última e a penúltima vez tinha mediano 1 ano e meio. Então, 2 anos que não via, e da última à penúltima vez que se conversaram, 1 ano e meio. Quer dizer, faz muito tempo que não se viam. Mas o moleque aqui é uma espécie de moleque de recados. É o moleque, é o serviçal da casa, é a pessoa que trabalha lá. Mas o moleque disse-lhe tão seriamente que o nhonhô Luiz, esse nhonhô assim, vem de resquício de escravidão ainda, né? O nhô, ou o senhor Luiz, estava na sala de espera, que o velho acabou por acreditar. Vamos lá? Aí o velho falou, o que te parece, Adelaide? A moça não respondeu. O velho foi à sala de visitas. Soares tinha pensado no meio de aparecer ao tio. Quer dizer, o Soares pensou assim, como é que eu vou agora de repente aparecer na casa do tio? Como? Se eu costumeiramente não vou lá. Quer dizer, eu preciso angariar a amizade dele de novo porque eu preciso do dinheiro dele. Então o Soares tinha pensado no meio de aparecer ao tio. Ajoelhar-se era dramático demais. Cair-lhe nos braços exigia certo impulso íntimo que ele não tinha. Além de que, Soares vexava-se de ter ou fingir uma comoção. Quer dizer, vai ter que fingir e o Soares falou assim, não vou fingir nada. Lembrou-se de começar uma conversação alheia ao fim que o levava lá e acabar por confessar-se disposto a arrepiar carreira. Ele pensou, eu vou lá e falo a verdade, estou numa pindaíba. Mas este meio tinha o inconveniente de fazer preceder a reconciliação por um sermão. Mas o Soares pensou assim, se eu falar isso, o tio vai descascar a lenha, vai me dar um sermão. Por que eu só gastei e não trabalhei? Que o rapaz então dispensava essa possibilidade de conversar com o tio, começar a conversação com o tio, porque obviamente, como ele não aparecia por lá, né, ele tem que arrumar um motivo, ou um porquê que realmente apareceu de repente. Vamos lá então? Vamos lá. Ainda não se resolvera a aceitar um dos muitos meios que lhe vieram à ideia quando o major apareceu à porta da sala. Quer dizer, ele não tinha ainda imaginado como é que eu vou começar essa conversa e dizer para o meu tio, enfim, apareci aqui, sendo que eu não apareço aqui sempre. Então o major parou à porta, sem dizer palavra, e lançou sobre o sobrinho um olhar severo e interrogador. Soares hesitou um instante, mas como a situação podia prolongar-se sem benefício seu, o rapaz seguiu um movimento natural. Foi o tio e estendeu-lhe a mão. Né? Deu a mão para o tio. Meu tio, disse ele, não precisa dizer mais nada. O seu olhar diz-me tudo.
Fui pecador e arrependo-me. Aqui estou. O major estendeu-lhe a mão, que o rapaz beijou com respeito de que era suscetível. Beijou a mão do tio, né? Em sinal de respeito. Depois encaminhou-se para uma cadeira e sentou-se. O rapaz ficou em pé. O tio sentou-se e o rapaz ficou em pé. Depois encaminhou-se para uma cadeira, sentou-se e o rapaz ficou em pé. Se o teu arrependimento é sincero, disse o tio, né? Se o teu arrependimento é sincero, abro-te a minha porta e o meu coração. Se não é sincero, podes ir embora. Há muito tempo que não frequento a casa da ópera. Não gosto de comediantes. A sacada do tio. Soares protestou, não, é sincero, protestou que era sincero. Disse que fora dissipado e doido, mas que aos 30 anos era justo ter juízo. Aqui finalmente mais uma informação. Soares tem 30 anos. 30 anos, o tio tem 60. Né? Reconhecia Soares, então, reconhecia agora que o tio sempre tivera razão. Supôs ao princípio que eram simples rabugices de velho e mais nada. Mas não era natural esta leviandade num rapaz educado no vício? Felizmente corrigia-se a tempo. Isto é acostumado com essa ideia, de repente trocou de ideia, por quê, né? O que ele agora queria era entrar em bom viver e começava por aceitar um emprego público que o obrigasse a trabalhar e fazer-se sério. Tratava-se de ganhar uma posição. A gente não sabe se é verdadeiro ou se é papo do nosso amigo para justamente o tio, enfim, começar a ajudá-lo, né? E depois, mais tarde, ele se apropriar da fortuna do tio. Considerando que o tio aqui é velho, 60 anos e vai morrer. Vamos lá. Ouvindo o discurso de que fiz o extrato acima, o major procurava adivinhar o fundo do pensamento de Soares. O major não é bobo, já começou a sacar. Por que esse menino veio me procurar? O que tem por trás disso? Seria ele, o major pensando, seria ele sincero? O velho concluiu que o sobrinho falava com a alma nas mãos. A sua ilusão chegou ao ponto de ver-lhe uma lágrima nos olhos, lágrima que não apareceu nem mesmo fingida. Quando Soares acabou, o major estendeu-lhe a mão e apertou a que o rapaz lhe estendeu também. Creio, Luiz, ainda bem que te arrependeste a tempo. Isso que vivias não era vida nem morte. A vida é mais digna e a morte mais tranquila do que a existência que malbarataste. Entras agora em casa como um filho pródigo. Terás o melhor lugar à mesa. Esta família é a mesma família. O major continuou por este tom. Soares ouviu a pé quedo o discurso do tio, isto é, quietinho, mansinho, o discurso que o tio estava ali fazendo. E era preciso, afinal de contas, ele precisa do tio. Dizia consigo que era a amostra da pena que ia sofrer e um grande desconto dos seus pecados. Quer dizer, ele falou assim, ele pensava assim, tenho que escutar esse velho, porque essa é a pena que eu tenho que pagar para depois me dar bem. Vamos lá. O major acabou levando o rapaz para dentro, ele estava na sala de visitas, levou para dentro, onde os esperava já o almoço. Então, hora do almoço, portanto. Na sala de jantar, então, no lugar que se faz as refeições, na sala de jantar estavam Adelaide e a velha parenta. Nós não sabemos ainda o nome da velha parenta. Vamos saber agora, mas até então não sabíamos. Adelaide e a senhora estavam lá, né, a fim de almoçar, estavam ali na sala de refeições. A senhora Antônia de Moura Vilela recebeu Soares com grandes exclamações que envergonharam sinceramente o rapaz. Provavelmente essa senhora Antônia de Moura Vilela
Deve ser a outra parenta, né? Porque daí tem a outra Adelaide. Quanto a Adelaide, apenas o cumprimentou sem olhar para ele. Soares retribuiu o cumprimento, da mesma maneira. O major reparou na frieza dos dois, supostamente jovens, né? O major reparou na frieza, mas pareceu que sabia alguma coisa, porque apenas deu uma risadinha amarela, coisa que lhe era peculiar. Do tipo, tem alguma coisa errada, mas enfim, vou deixar para lá. Sentaram-se à mesa e o almoço correu entre as pilhérias do major, o major contando seus casos. Também as recriminações da senhora Antônia, mais velha talvez, né? cheio de conversas típicas de pessoas mais velhas. E as recriminações da senhora Antônia, as explicações do rapaz e o silêncio de Adelaide. A única que não falava era Adelaide. E o nosso amigo aqui, personagem, explicando-se. Faz tempo que eu não venho aqui, mas agora eu venho, agora aquele papo. Vamos lá? Quando o almoço acabou, o major disse ao sobrinho que fumasse. Concessão enorme que o rapaz, a custo, aceitou. As duas senhoras saíram, ficaram os dois à mesa. Era costume, né? Fumar o charuto depois das refeições. Estás, então, disposto a trabalhar? Estou, meu tio. Bem, vou ver se te arranjo um emprego. Olha que interessante o estado, né, gente? É o mesmo estado que nós conhecemos hoje ainda. Aqui, ó. Época de Machado de Assis. Disse então o major, vou ver se te arranjo um emprego. Ó a pergunta dele. Que emprego preferes? O que quiser, meu tio, contanto que eu trabalhe. Bem, levarás amanhã uma carta minha a um dos ministros. Deus queira que possas obter o emprego sem dificuldade. Quero ver-te trabalhador e sério. Quero ver-te homem. As dissipações não produzem nada a não serem dívidas e desgostos. Tens dívidas? Ó, a pergunta do velho. Nenhuma, 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 respondeu Soares. Soares mentia. Ele tinha uma dívida de alfaiate, relativamente pequena. Queria pagá-la sem que o tio soubesse. A dívida dele é com o alfaiate. No dia seguinte, o major escreveu a carta prometida que o sobrinho levou ao ministro. E tão feliz foi que daí a um mês estava empregado em uma secretaria com um bom ordenado, com uma boa remuneração. Cumpre fazer justiça ao rapaz. O sacrifício que fez de transformar os seus hábitos da vida foi enorme. É porque ele de dia dormia e de noite saía para a gandaia, né? Então o sacrifício que fez de transformar os seus hábitos de vida foi enorme e a julgá-lo pelos seus antecedentes, ninguém o julgava capaz de tal. Mas o desejo de perpetuar uma vida de dissipação pode explicar a mudança e o sacrifício, isto é, o desejo dele se apossar da herança lá do tio valia o sacrifício. Aquilo na existência de Soares não passava de um parênteses mais ou menos extenso. Almejava por fechá-lo e continuar o período como havia começado, isto é, vivendo com Aspásia e pagodeando com Alcibíades, né? Todos personagens. O tio não desconfiava de nada, mas temia que o rapaz fosse novamente tentado à fuga, ou porque o seduzisse a lembrança das dissipações antigas, ou porque o aborrecesse a monotonia e a fadiga do trabalho. Com o fim de impedir o desastre, lembrou-se de inspirar-lhe ambição política. Então o tio pensou com seus botões, né? Para que esse menino não desista lá das atividades desse emprego, eu vou incutir na cabeça dele que ele pode virar um político, quem sabe, né? Mais tarde, né? Com o fim, então, de impedir o desastre, lembrou-se de inspirar-lhe ambição política. Pensava o major que a política seria um remédio decisivo para aquele doente, como se não fosse conhecido que os louros de Lovelace e os de Turgot andam muitas vezes na mesma cabeça. Soares não desanimou o major.
Disse que era natural acabar a sua existência na política e chegou a dizer que algumas vezes sonhara com uma cadeira no parlamento. Olha ele fazendo jogo, né? Pois eu verei se te posso arranjar isto, respondeu o tio todo cheio de preocupações, querendo ajudar o menino. O rapaz, o menino de 30 anos. O que é preciso é que estudes a ciência da política, a história do nosso parlamento e o do nosso governo. E principalmente, é preciso que continues a ser o que és hoje, um rapaz sério. Bem, se bem o dizia o major, melhor o fazia Soares, que desde então meteu-se com os livros e lia com afinco as discussões das câmaras. Soares não morava com o tio, mas passava lá todo o tempo que lhe sobrava do trabalho e voltava para casa depois do chá, que era patriarcal e bem diferente das seatas do antigo tempo. Quer dizer, antigamente a vida dele estava um rebuliço, né? Agora não, tem uma certa regularidade. Não afirmo que entre as duas fases da existência de Luís Soares não houvesse algum elo de união, a que o imigrante das terras de Gnido não fizesse de quando em quando excursões à pátria. Quer dizer, ele dava umas escorregadinhas de vez em quando para ir para a Esbórnia. Em todo caso, essas excursões eram tão secretas que ninguém sabia delas, nem talvez os habitantes das referidas terras, com exceção dos poucos escolhidos para receberem o expatriado. O caso era singular porque naquele país não se reconhece o cidadão naturalizado estrangeiro. Ao contrário da Inglaterra, que não dá aos súditos da rainha o direito de escolherem outra pátria. Soares encontrava-se quando em quando com o Pires, que é aquele amigão dele da Esbórnia. O confidente do convertido manifestava a sua amizade antiga, oferecendo-lhe um charuto de Havana e contando-lhe algumas boas fortunas havidas nas campanhas do amor, em que o alarve supunha ser consumado general. O amigo dele continuava na Esbórnia. Ele contava para eles, aconteceu outra coisa. Traduzindo aqui para hoje os nossos papos. Fulano ficou com fulana, eu fiquei com fulano, com ciclano. Isso, de certa forma, atiçava o nosso amigo aqui. Havia já 5 meses, já então 5 meses, gente se passando, que o sobrinho do Major Vilela se achava empregado. E ainda os chefes da repartição não tinham tido um só motivo de queixa contra ele. A dedicação era digna da melhor causa. Exteriormente, via-se em Luís Soares um monge. Raspando-se um pouco, achava-se o diabo. No fundo, nada a ver com aquela casca que o nosso amigo fazia. Ora, o diabo viu de longe uma conquista. Olha o diabo aparecendo, a parte malzinha, né? Aquele cara que costumava sair bastante, talvez vá aparecer aqui, mas só no capítulo número 3, porque aqui terminou o capítulo número 2. Espero que você esteja gostando. Essa leitura aqui, Luís Soares, o conto Luís Soares, do Machado de Assis, glorioso, grande Machado de Assis, num livro grande, bacana, que são contos fluminenses, contos machadianos. Tá certo? Já já eu apareço aqui com o capítulo 3 deste conto. Devagar, devagar, para a gente ir saboreando. Inscreva-se no canal. Abraço. Tchau, tchau.